Mais uma madrugada e eu começando a conquista e gravando um vlog pra vocês. Com pudim de companhia. São quase 2 da manhã e eu acabei de ler um outro livro antes de virar a madrugada. E aí eu vim deitar, mas eu não consigo dormir. E aí fiquei em dúvida no que eu ia ler. Decidi pegar a Conquista e gostaria de acabar antes do mês terminar. É um trampo que eu não curto muito, que é de gravidez. Então acho que isso vai tornar a leitura um pouco mais difícil. E pretendo assistir a série, tá? Finalmente. Meu momento vai chegar. Em algum momento desse vídeo vai começar a ter minhas reações e minhas opiniões da série também. Então não vai ser só do livro. E gostaria de acabar ainda esse mês. Acho muito difícil, mas vamos lá, né? Temos um sábado e um domingo pela frente. Eu tinha que estar lendo, sabe? Sendo uma pessoa dedicada. Mas o que eu fiz? Eu não só cancelei a live, porque eu estava com um pouquinho de preguiça de ler, mas eu prometo que eu vou tentar ler. Como eu vim jogar DBD, porque tá em evento de aniversário e eu me encontro totalmente viciada. 10 anos que essa bomba tá no ar, cheia de bug, e sigo viciada em jogar. Gente, eu li pouquíssimo, mas eu tenho já umas primeiras impressões para falar com vocês. De que, lendo pelo livro do Dean, não imaginei que a Sabrina tem a personalidade que ela tem. Assim, um panorama de vida dificílimo, entendeu? Essa coisa familiar dela. Ai, gente, difícil e meio nojento, sabe? O Tucker, ele é muito come quieto, né? Nos outros livros, tipo, a gente não sabe muito sobre ele e como ele realmente é ali, né? Mas assim, ele sabe o que ele quer, ele sabe o que ele gosta. E ouso dizer que isso inclusive foi uma surpresa pra mim, porque eu achei que ele era mais bobinho, talvez. Tô achando interessante. Eu não imaginei que o livro ia voltar. Então ele não começa quando o Dudinho acaba, né? Ele um pouco antes. E aí achei isso interessante. Não esperava. E tô curtindo ler, tá? Achei a primeira cena assim, ó. Se você soubesse o jeito que os meus olhos brilham ao te ver, se você escutasse o jeito que eu comentava de você para os meus amigos, mas são tantos se você e poucos se eu. Tô chegando agora do clube do livro, doida pra continuar minha leitura, não paro de pensar nisso. Sim, entendeu? Esse é o mood. Estou pagando minha língua, porque tô simplesmente adorando, sem nem processar as coisas que eu tenho pra falar. Tô na página 128, eu tô lendo ainda devagar, eu acho, pros meus padrões, podemos dizer assim. Mas de todos, eu acho que é o que eu tô devorando rápido, assim, tipo, a cada instante que eu tenho livre, tô querendo ler. Estou preferindo ler. O Tucker, gente, ele é muito confiante, sabe? Muito confiante. E ela também sabe, tipo, ela é bem decidida, ela sabe o que quer. E eu acho que eu tô gostando mais porque a gente tá conhecendo, né, esse início, vamos dizer assim, de contato deles e de conversas, interações. Mas assim, eu achei que já ia começar na gravidez, a gente ia ver o desenrolar a partir daí.
E não é isso que tá acontecendo, né? Tô muito triste de ver toda a situação familiar dela, mas também é bacana ver essa discrepância, né? Entre a relação dela lá com a avó e a mãe e esse padrasto e o Tucker com a mãe dele, e ver que nenhum dos dois são bem ricos, podemos dizer assim, né? Os dois são bem... passam por situações difíceis, mas como é um lar, um amor e um lar meio complicado assim. Eu não imaginava que ela trabalhava num bar de stripper, entendeu? Mesmo que ela não seja stripper, eu não esperava isso. E eu fiquei tipo, mas tô gostando muito. E ele é muito direto com ela, sabe? Ele fala mesmo. E ele não tem medo de falar de coisas. Hoje foi jogo do Brasil, da Copa. A gente quase perdeu pro Japão. Foi tipo assim, no último minuto a gente conseguiu virar o jogo. Surreal. Toda vez eu falo que eu não vou ficar empolgada com a Copa e lá, vou lá e me empolgo. Enfim, estou em live, finalmente, depois de muitos dias sem live, e vou continuar lendo A Conquista. Eu tô chegando quase na metade. Tava conversando sobre isso com o pessoal, que eu realmente não esperava, por causa do tropo do livro, que eu ia estar gostando. Mas eu acho que é porque tá demorando um pouco pra acontecer a gravidez, sabe? Tá dando tempo realmente deles se conhecerem e assim, estarem se, entre muitas aspas, se relacionando. Então não é uma gravidez inesperada, no sentido de que eles quase não se conhecem, sabe? Tá tendo esse tempo de se conhecer, não é aquilo ali, de primeira, botou barriga e pronto. Que era o que eu achei que ia ser. Então, tô gostando bastante. Tô doida pra começar a série, mas eu tô realmente esperando talvez eu acabar pra depois assistir. Eu acho que quando eu começar a assistir, eu vou devorar, sabe? Tipo assim, então acho que eu tô empurrando um pouco com a barriga pra quando eu acabar o livro. Eu fiz mau discurso aqui e não tava gravando, mas vamos falar sobre esse nojento do padrasto, entendeu? Assim, gente, o lixo do lixo, entendeu? O lixo pegou o lixo, mastigou o lixo, cuspiu o lixo, e aí nem isso é ele, que ele ainda é pior, entendeu? Ele é como se o lixo mastigasse o lixo, cagasse o lixo, sei lá. Nojo. Mas a avó, gente, aceitar essas coisas, entendeu? Assim, Mona, por quê? Entendeu? Tá gastando seu dinheiro pra dividir um aluguel, muda pra um lugar mais barato, entendeu? Muda pra um quarto de sala com a sua neta, muda pra um quarto só que seja, sabe? Que nojo. Também não dá pra defender essa senhora, não. A vida veio me atropelando. Loft. E não consegui ler nadinha do que eu planejei ler em live. E nadinha do que eu planejei ler pós-live. Mas vim deitar agora e vou continuar lendo. O Bill, acho que é Bo, já morreu. Foi triste reviver isso tudo de novo, entendeu? Tipo assim, que a gente já sabe disso do livro do Dean. Aí tem que viver isso de novo. No livro do Tucker foi triste. Mas tudo bem, não foi tão impactante quanto foi no livro do Dean. E eu tô me identificando um pouco no limbo ali deles, porque eu fico pensando que a maioria dos casais já passou por isso, né? Esse medo, essa preocupação, esse estresse, assim, né? É claro que não passei nada tão perto do que eles estão passando, mas o medo existe, né? Tô ajeitando aqui as coisas pra live e já tô até atrasada, mas precisava falar com vocês antes de qualquer coisa. Avancei um pouco no livro, estou em uns 67%, acho que falta umas 2 horas e pouca pra acabar. Tô muito ansiosa. Tô gostando muito de acompanhar. Toda hora eu falo isso, né? Mas o ponto principal que eu queria conversar é que eu não esperava que as pessoas, quando soubessem da situação deles, iam agir do jeito que agiram. Eu achei que, de maneira geral, as pessoas reagiram mal, sabe? A situação toda. E eu sei que a gente fica preocupado e tal,
Mas também não é como se eles fossem adolescentes, sabe? Eles já são adultos, eles já têm 22 anos. Então, é uma coisa desesperadora? Sim, claro, totalmente. Mas achei que todo mundo reagiu muito mal, assim. O Dean, tudo bem que ele não gosta da Sabrina e ele não tem uma boa relação com ela. Mas tu precisava agir daquele jeito? E eu também sei que tá todo mundo meio ali, se recuperando da morte do Bo e tal. Mas não justifica, tá? Não sei, eu esperava mais, sabe? Eu esperava mais apoio. Eu sei que o Tucker guarda tudo pra ele, escondeu tudo pra ele. Não necessariamente porque ele queria isso. Mas não sei, eu senti que faltou esse abraço, sabe? A mesma coisa das amigas da Sabrina, tipo, é um pouco inevitável eu falar que eu tô de saco cheio desse lenga de ai, eu amo você, ai, eu amo você, mas eu não vou contar que eu amo você, mas eu tô apaixonada, mas não posso contar, estou estragando a vida, oh meu Deus. Uma coisa que eu acabei de reclamar, mas que já tá melhorando, é essa questão com os amigos. Todos eles agora acho que estão mais apoiando e menos medo, talvez. Porque eles estão ali, sabe? Permeando e ajudando a lidar com as coisas, com a mudança. É uma mudança muito grande na vida, né? Não consigo parar de realizar isso. É uma mudança muito grande na vida. Gente, eles não escolheram o nome. Eles não decidiram nada. Puta que pariu! Sou uma pessoa ansiosa, sofrendo. Porra! Ai, gente, eu não acredito. É um Renesme nascendo aqui. Não dá pra lidar com esse padrasto imbecil dela. De verdade, não dá. E aí, não dá pra defender a avó. Entendeu? Não dá. Oi, galera, eu vim atrapalhar minha mãe, galera. Oi, pessoal. Ela tá se esfregando no microfone. Eu acabei a live e não consegui terminar o livro. E aí, eu tô acabando agora. Tchau, hein? Aí, tô lendo agora pra acabar, faltam uns 20 minutos. Eu espero que desse tempo, uns 7, por aí, sejam agradecimentos, blá, 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 blá. E o resto seja a história chegando a uma conclusão, um final feliz. Muito obrigada, beijos a todos. E é isso. Final feliz! Ai, que mãe chata também, hein? Vou dizer isso. Mas eu entendo. Vamos lá. Tentando entender. Sendo a pessoa adulta e compreensiva que eu sou. Mas final feliz! Oficialmente. Terminei. Eu acho que eu já falei tudo que eu tenho pra falar sobre o livro. Eu gostei muito, eu me diverti. Vou avaliar como gostei, assim como todos os outros. Se eu tivesse que fazer um ranking entre os 4, eu ouso dizer que talvez esse seja o meu favorito. Será que passou o do Logan da Grace? Eu acho que sim. Eu acho que eu diria que eu preferia a conquista, o erro, o acordo e o jogo. O do Dean é o que eu menos gostei. Mas eu sinto que esse livro estragou um pouco minha perspectiva do Dean, tá? Eu tô curiosa pra ler o legado e ver o que aconteceu com eles no futuro. Mas hoje eu tive, sei lá, uma conversa na live e umas questões e eu decidi que eu acho que eu vou ler. Eu decidi que eu acho. Podemos ver que eu não tô com muita certeza. Mas eu acho que eu vou pegar Briar You, que é a outra série dela, pra ler antes do legado, porque aí fica cronologicamente alinhado, sabe? Eu não sei, sendo bem honesta, se esse é o último vlog que a gente vai estar tendo desse mundinho off-campus, ou se eu faço vlog de leitura dos próximos livros também. Já deixem aí nos comentários se vocês querem, o que vocês acham. E oficialmente eu posso começar a série de TV. Eu tô pensando
se eu tento assistir agora. Tão bom não me desapegar deles totalmente, só me desapegar deles um pouquinho. Mas realmente, assim, eu acho que esse foi um dos livros que eu achei mais complexo. Tanto em história de relacionamento deles, né? Quanto de história de vida por trás. Essa questão do Tucker não ter um pai, dele ter uma mãe presente, mas meio protetora, pela Sabrina não ter os pais, ter essa avó aí e ter esse padrasto Ai, gente, sério, que nojo do padrasto. Então, eu acho que realmente, pra mim, pareceu ser o livro mais complexo, assim, de todos, em desenvolvimento de história, sabe? Apesar de eu ter falado muitas vezes que tava um lenga-lenga, eu acho que esse parece ser um lenga-lenga mais justificado, porque, assim, realmente, uma criança muda muita coisa e, realmente, sentimentos podem ser misturados, assim, né? Então, eu entendi os lenga-lengas, apesar de eu ser uma pessoa fast burn, assim, e não querer muito lenga-lenga, sabe? Mas eu gostei muito. Eu gostei de verdade. Muito. Obrigada a todo mundo que falou que eu deveria ler Off Campus, tá? Obrigada. Todo meu amor. Gente, eu sei que tá escuro. Vocês só estão vendo o relógio do Gabriel. Mas a gente vai começar a assistir Off Campus. Qual a sua reação, amor? Uhul. Ele provavelmente só vai assistir o primeiro episódio, porque eu não vou aguentar esperar ele pra assistir os outros. Mas você tá com expectativas? O que você acha que vai ser? Livro de putaria. Livro? Filme de putaria. Filme? Série de putaria. Que bundinha gostosa! Eu genuinamente achei que ia mostrar mais do que a bundinha. E você? Não. Não? Não. Mas achou a bundinha gostosa? Não. A necessidade disso, gente. A necessidade do que, Porra, amor? do nada, caralho, gente. Mas pra quê? Pra que o que, amor? Pra quê? Tipo, do nada, tetas. Caralho. Pra que essa porra, gente? Tá desconfortável vendo tetas? Um pouco. Um pouco? Um pouco. Tá escuro ainda, a gente acabou de assistir o episódio. Eu amei, só não vou assistir mais porque preciso dormir. Porque já são tipo 2 da manhã. Depois do surto, que foi ontem, assistir o primeiro episódio da série, eu tive dificuldade pra dormir, porque eu queria assistir mais. Mas ainda não consegui parar pra assistir o segundo. Achei que eu podia vir aqui fazer tipo um feedback do episódio. Acho que as mudanças até então foram poucas e meio que eu já sabia, e acho que elas vieram pra somar assim na história. Gostei muito de um ponto super importante, que foi o fato deles darem meio que personalidade pra cada um dos meninos, porque eu sinto que apesar deles quererem coisas diferentes, terem histórias diferentes nos livros, mesmo os que não seguem, né, a carreira de jogador de hóquei depois, eles meio que são pautados como os gostosões, jogadores de hóquei, e é isso, sabe? Eles são meio flat. E senti já nesse primeiro episódio que eles ganharam camadas. Essa coisa do Tucker ir mais para um lado sensível e talvez um pouquinho de comédia. O Logan tá realmente, assim, bem forte com essa parte de ser o mão na obra, sabe? De consertar tudo, de lidar. O Jim realmente é o gostosão da parada.
E o Garrett nessa coisa meio complexa, assim, né? Como a gente vai se aprofundar nele, dessa questão familiar, dessa questão de, não sei se eu gosto do rock porque eu gosto, ou porque meio que é minha herança, e ele ali já se apaixonando e caído pela Hannah no primeiro episódio. Gente, eu adoro um homem que se apaixona primeiro. Acho que sim, talvez teve uma nudez desnecessária, mas, cara, vamos combinar que todas as séries, filmes, blá blá de Hollywood, eles adoram botar uma mulher pelada, né? Então, precisava? Não, mas não posso dizer que eu não esperava, sabe? Porque eu esperava. Enquanto tá no cacete da propaganda, eu queria perguntar quem que deixou todos os streams agora terem propaganda, entendeu? Porque a gente assina streaming porque a TV aberta tinha propaganda. Se a gente quisesse propaganda no streaming, puta que pariu. O louco antiga mesmo, essa irmã. E eu achava que era só um irmão. E eu tô achando o ator dele, puta que pariu, é Antônio Cipriano, se eu não me engano, né? Gostoso. Eu tô gostando do fato de que eu acho que não vai ter aquela parte da competição musical que tem um chatinho lá que quer sabotar a Hannah, sabe? Um babaca. Então eu acho que não tem isso. Tô gostando. Agora, também tô gostando. Ai, vou ficar falando várias coisas. Que é isso, né? Já tá tendo desenvolvimento do Dean e da Ali, por enquanto separados, porque ela ainda tá namorando, mas já tá mostrando ali o relacionamento dela ruindo. Agora ele olhou, porra! Gente, isso é muito filha da putagem. Por que colocar pra ser no Logan? Tipo, ele já é afim dela, já tá ficando afim dela. Tudo bem, a gente sabe que não é afim dela. E todo aquele lelelelelelelele. Mas assim, né, ficou vermelha assim, gata. Ficou vermelha assim, mona. Eu também ficaria vermelhona, vermelhuda. Mas, gente, precisava ir tão pelada? Não precisava. Não precisava. E, gente, já tô triste pensar que o Bo vai morrer, assim. Porque ele tá ali, né? Bem participativo até. Eu tô gostando muito do fato que mudaram a dinâmica do Justin um pouco. Eu acho que faz muito mais sentido. Tipo, não fazia sentido, né? Tipo, ela era contra um atleta, mas gostava de um outro atleta, sabe? E agora faz mais sentido, tipo, ela se interessar por ele, sabe? Eles, teoricamente, têm um universo em comum. E acho legal, tipo, o fato de que ela vai pedir ajuda pra ele, pra desenvolver lá a música, e não vai ser o babaca que tinha no livro. Gente, ela foi deixando a roupa toda pelo caminho, ela foi deixando tudo. Ela tá com a blusa dele. Eu não acredito que o episódio acabou assim. Vou ter que assistir mais um. Eu tô gostando bastante da série. Eu tô achando que a adaptação, tá muito boa. Eu só fico receosa de como eles estão construindo, assim, esse interesse do Logan nela. Já que eles têm esse passado, tipo, ele saber quem ela é, saber que, consertei o seu carro, sabe? Que não era muito forte no livro, sabe? E eu tenho medo de como eles estão dosando isso e como isso vai se suceder depois, sabe? Eu levantei 5 segundos pra fazer xixi e tive meu lugar roubado. Você também tá gostando de Af Campos, filho? Meu filho, você não pode ver essas coisas. Fecha seu olho, meu filho. Isso não é pra criança. Fecha o olho, pudim. Gente, eu não acredito que eu vou ter que parar depois desse episódio. Baby, now that I found you. Lá venho eu pra falar pra vocês que gostei da dinâmica que mudaram de ser a mãe do Logan e não o pai, tá? Porque eu sinto que fica muito tipo, problema é com o pai, problema é com o pai, problema é com o pai. Nem sempre é com o pai. Eu não sei se eu tô amando. Como posso dizer? Deram uma pintada ali de Ali e Dean, sabe? Quando começar a temporada, a gente vai ter, tipo, flashback de como é que foi o início. Eles vão voltar e explicar como rolou o dia ali.
Vou assistir mais um pouquinho. Bora lá. Falta pouco pra acabar, falta só 2 episódios. Gente, a atriz que faz a Hannah chora feio. Me identifiquei, tá? Me identifiquei que ela chora feio. Ó. Ai, agora eu tô chorando, que droga. Puta que pariu. Gente, eu odeio a Prime. Tá num puta momento emocionante. Esses putos me botam propaganda, mano. Ai, eu amo essa música, puta que pariu. Eles não tiraram. Gente, meu medo é que eles fossem tirar a proibição. Eles não tiraram. Eu tive que parar o vídeo, porque senão ia mostrar tudo e não pode, ia me banir, mas eu não esperava. Ai, eu gostei, que não foi ele que falou, mas gerou burburinho e de alguma forma essa cena tá na série. Eu tô muito feliz que essa cena tá na série, porque eu tava com muito medo de tirarem ela. Vindo aqui pra gente fechar esse vídeo, eu já falei o que eu achei do livro, então agora eu queria só fazer um fechamento do que eu achei da série. Gente, eu gostei muito de como eles desenrolaram o drama Hannah Garrett e o abusador, assediador, tudo cocô bosta que fez com ela no passado. Gostei de como isso foi desenvolvido e mesclado, eu acho que de uma forma maior, com o universo ali do hóquei e com a situação dele com o pai. Não que no livro eu não acho que tenha sido bom, mas eu gostei do fator dele estar ali na disputa, na hora, e ele descobrir porque o cara vai provocar ele e aí ele parte pra cima. E aí nessas horas a gente passa um paninho pra ele ter sido um pouco agressivinho, né? Até porque ele nunca demonstrou ser com ela ou com nenhum outro personagem que não merecesse, ou dentro do ringue. Um ponto muito diferente, né, e importante é esse desenvolvimento simultâneo dos 2 casais. E aí eu gostei muito de ver a relação da Ali com a Joanna. E aí eu gostei muito de ver essa relação e também de ver o Bo interagindo com a Ali. Eu fiquei pensando que talvez já poderia ter ali meio que mais ou menos ele com a Sabrina, né? Mas como a atriz ainda não foi definida, eu acho que talvez vão botar eles pra se relacionar, talvez na próxima temporada. Porque não sei se vão tirar a Sabrina de ter sido peguete do Bo, né? Também não sei. E aí, nesse papo de Ali e Johanna, entra o tal do Hunter. Que, no livro, ele é super amiguinho do Jim, né? Ele é meio que tipo um discípulo ali. E na série, eles levaram isso pra outro contexto. Eu sei que ele é um dos personagens de Briar You. Não sei que relação e que desenvolvimento isso vai ter. Mas foi interessante. Assim, ele era meio que pano de fundo ali para algumas situações que aconteciam quando o Jim aparecia e pro time. Então eu acho que ele ganhou um pouco mais de destaque na série. Quero ver como é que isso vai se desenrolar. E aí, falou mais. Alguém tinha falado, e aí eu peguei um spoiler que não era spoiler, e que eu interpretei, se você quiser ver no livro do Jim, no vídeo, né, do Jim, sobre o acidente que acontece. E aí eu achei que esse acidente ia acontecer na série. E aí eu fiquei esperando, e eu falando, gente, mas não vai dar tempo. Como é que eles vão fazer isso tudo? E a Ali e o Jim já estão, tipo, se desenvolvendo ali, sabe? As pessoas nem descobriram. O acidente vem muito depois, quando eles realmente já são um casal. Como é que vão meter o acidente aqui? E no final não teve acidente. Então a minha mente ficou um pouco surtada, mas ficou feliz que realmente esse spoiler não era um spoiler da série, era só um spoiler do livro, e que no final se confundiu tudo na minha cabeça e que não foi spoiler nenhum. Estou disposta, tô achando que as mudanças estão sendo interessantes de maneira geral, sabe? Eu não acho que teve mudança nenhuma que pareceu ser negativa pra mim, eu acho que eles fizeram um excelente trabalho. E antes da gente encerrar, eu fico querendo falar mais e mais e mais, mas vocês sabem que eu gosto muito do Logan. E eu gostei das mudanças que fizeram. Eu não acho que a atriz que foi colocada pra ser irmã dele se pareça com ele pra ser irmã, tá? Achei que foi uma escolha meio que não me agradou.
Mas eu gostei do fato de terem colocado uma irmã. Eu não sei se vão trazer o irmão em algum momento, mas eu gostei do fato de terem adicionado essa irmã e a situação ser com a mãe e ela ter ali meio que Gossip Girl sem ser Gossip Girl, sabe? De Briar You. Então, eu tô gostando. Eu tô gostando do que estão fazendo com o meu boyzinho favorito, entendeu? Não sei, eu tenho uma coisa assim com Logan, o ator, apesar dele ser controverso na vida real, me conquistou. Eu acho que ele é um Logan, porque eu li já imaginando com a cara dele, né? Então ele é um Logan que, Grace merece, sabe? E também gostei... chega, vai ser a última coisa. Gostei que lá na hora que eles estão fazendo o evento beneficente, o nome que é sorteado é o da Grace. Eu não sei se todo mundo reparou isso, mas como adoradora da Grace, foi a Grace que foi sorteada. Acho que deu pra ter uma ideia de como foi assistir a série, de como foi ler A Conquista. Gente, tô muito ansiosa, quero ler todo o resto. Kennedy, assim, maravilhosa que você é. Beijo. Não deixa de comentar aí, se inscrever, curtir e tudo mais, tá? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.